Bom, chegou a hora de apresentar o André Sena Machado. O André é uma pessoa espetacular, uma pessoa fantástica, uma pessoa que está sempre de bem com a vida. Nunca vi, durante, sei lá, 6 ou 8 anos de convivência, o André de mau humor. É uma pessoa extremamente agradável, simpática e extremamente empática. Já conheço o André há muitos anos, desde a época que eu dava aula na Estácio. Acho que a gente se conheceu na Estácio quando eu era professor de psicologia lá da Estácio, e ele se formou na graduação em 2014, e a partir de 2015, então, portanto, já são 6 anos, ele se juntou ao nosso grupo. Ele primeiro começou a trabalhar com os ratos cariocas, os CAC e CVC, desenvolveu uma técnica de análise fatorial para avaliar a resposta desses animais, desenvolveu muito bem a sua dissertação de mestrado, e no doutorado ele quis dar um pulo na escala filogenética, decidiu, então, começar a estudar Homo sapiens, mas principalmente empregando técnicas de neuroimagem. E aí ele começou, então, a trabalhar com o Elco, que foi um pós-doc do nosso departamento, que tem um domínio muito grande de técnicas de avaliação de neuroimagem. Elco é um holandês que se mudou aqui para o Rio de Janeiro e trabalhou conosco durante uns 2 ou 3 anos, e decidiu, então, acolher o André para que ele pudesse analisar dados relacionados com obesidade e diabetes do tipo 2, que realmente tem um aspecto extremamente importante com todas as alterações cerebrais que podem ocorrer. O André tinha passagem marcada para ir para a Holanda, para Amsterdã, para se juntar a esse grupo do qual o Elco é oriundo, mas, infelizmente, por causa da pandemia, isso acabou sendo adiado e, eventualmente, isso vai ter que ser postergado para um pós-doc, porque o André deve defender a tese de doutorado dele no final desse semestre, no meio de 2021. André é uma pessoa fantástica, que hoje vai nos falar um pouco dentro desse assunto do TDAH. Eu acho que ele, então, vai dar continuidade a essa apresentação do Vitor. Então, André, prazer em tê-lo conosco. Sempre fez parte do INCOG, do curso de verão de Neurociência e Comportamento, e ele realmente é um dos responsáveis pela formação do INCOG. Prazer em tê-lo conosco. André, a bola é sua. Muito obrigado por aceitar o convite, André. É um prazer ter você aqui. Nada, eu que agradeço o convite, como sempre. Muito obrigado pela apresentação, professor. E, bem, sem mais delongas, né? Afinal, nosso tempo é limitado. Vou começar a nossa apresentação. Só um segundo para eu botar o PowerPoint para funcionar. Deixa eu ver qual é a tela. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Perfeito. Então, pessoal, continuando, né, nessa linha de, vamos falar aqui sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O nosso camarada Vitor falou sobre aplicado ao estudo em modelos animais. Eu vou trazer para os estudos em humanos, né? Vamos falar um pouco sobre o que a gente sabe e tentar entender como que o TDAH faz o que ele faz. Mas antes eu queria começar dando uma breve história do TDAH, porque apesar de hoje ser um pouco menos frequente, a gente ainda vê pessoas afirmando que o TDAH é um mito, de que o TDAH é uma coisa inventada para vender remédios. Então, acho que é interessante a gente ver que desde a época de Hipócrates, já havia observações acerca desse comportamento patológico, né, de uma desatenção patológica. Ele chegou a comentar que viu pessoas que eram um pouco persistentes em suas, né, empreitadas, que se moviam muito rápido de um estímulo para o outro, já dando, talvez seja o relato mais antigo de TDAH, considerado por alguns. E a gente
pulando aí uns 2000 anos, temos um relato de John Locke, que descreveu um grupo de estudantes que, na opinião dele, eram esforçados e não tinham uma explicação, tipo famílias disfuncionais ou baixa disciplina, e apesar de serem esforçados, não conseguiam manter o foco e se distraíam muito facilmente, tendo dificuldades nas atividades acadêmicas deles. E no século seguinte, que realmente começou a ter relatos mais significativos descrevendo transtornos de atenção, um dos primeiros e mais influentes foi do médico alemão Melchior Adam Weikart, que chegou a servir na corte da tsarina Catarina Grande. Ele escreveu um livro em que um capítulo inteiro dedicado a déficit de atenção, porque ele chegou a observar diversos pacientes que apresentavam uma facilidade muito grande para ser distraídos, até mesmo pela própria imaginação deles, e ele afirmava que eles tinham uma dificuldade em perseverar nas coisas, em persistir nas coisas, que eles eram hiperativos, que eles eram impulsivos, com uma caracterização de um quadro de sintomas muito similar ao que a gente hoje entende por TDAH. E, interessantemente, o Weikart, ele afirmava que isso daí poderia ser algo causado, né, por uma alteração na sensibilidade, né, uma desregulação na sensibilidade das fibras cerebrais, né, que no século XVII já era um conceito bem vanguardista para ele estar explorando, e ele teorizava que talvez tivesse uma hiper ou uma hipoestimulação acontecendo ali, o que é bem interessante quando a gente considera hoje a forma como a gente entende o TDAH, né, como foi falado aí na apresentação anterior. Existe toda essa questão das dificuldades no déficit, né, de transmissão dessas catecolaminas, né, a dopamina, a norepinefrina, estão ali afetadas em como elas se distribuem pelo cérebro. Então é bem interessante que ele já tivesse essa visão tão precoce. E também é engraçado que ele observou que garotas, na opinião dele, eram as mais desatentas, e hoje os dados mostram justamente o contrário, né? A prevalência é o dobro, às vezes o triplo, dependendo do estudo que você vê, em garotos comparados a garotas. Mas ele não foi o único que analisou isso e escreveu sobre isso já há bastante tempo. Teve Sir Alexander Crichton também, um médico escocês, educado na Holanda, contemporâneo do Weikart, e ele também publicou um livro que também falava sobre problemas patológicos de atenção e questões de controle comportamental. E ele descreveu níveis anormais de atenção, distratibilidade, dificuldade de focar com o grau necessário de constância em um determinado objeto, e afirmou que isso estaria associado com níveis incomuns de impulsividade, inquietude e reatividade emocional. Ora, muito parecido com nossa visão moderna acerca do TDAH. Ele também estipulou que talvez fosse uma coisa inata, que poderia se aparecer precoce no começo da vida, e as afirmações dele são bem parecidas com o que hoje a gente entende como transtorno de atenção e hiperatividade no DSM-5. Eles dois reconheceram que os sintomas de desatenção pareciam diminuir com a idade. Também é uma coisa que a gente não necessariamente corroborou. A gente vê mais a hiperatividade diminuir com a idade do que a desatenção em si, mas o que acontece é que até como foi falado na palestra anterior, né, 60% dos jovens com TDAH vão levar aquilo para a vida adulta. Então, naturalmente, você vai ver uma diminuição de sintomas se estiver acompanhando alguém. Porque 40% das pessoas vão, né, sequer deixar de tê-los. E ele também associou a presença disso com outras comorbidades mentais e físicas. Enfim, encerrando do Crichton,
ele também considerou que tinha uma alteração na sensibilidade neural que poderia estar por trás do transtorno, e ele já fez uma pontuação mais focada para a questão da educação infantil, pois ele vislumbrou que alguém que sofre disso teria o seu processo de educação prejudicado e precisaria de uma atenção especial, algo que é hoje amplamente reconhecido e recomendado, apesar de nem sempre apropriadamente aplicado. No século seguinte, houveram vários psiquiatras que se aprofundaram nesse tema e escreveram sobre isso, expandindo ainda mais essa ideia aqui que eu estou trazendo de que TDAH não é algo novo, é algo que a gente já está vendo há bastante tempo. O próprio William James, né, no livro dele, Princípios da Psicologia, ele falava sobre das facetas do TDAH, que seria essa coisa do comportamento mais impulsivo e explosivo, né, essa labilidade emocional, e descreveu de uma forma que lembra muito que hoje a gente entende como alguns dos sintomas do TDAH, e ele tinha uma filosofia que ele pregava de que o controle da atenção era uma manifestação da sua força de vontade. E isso acabou inspirando muito do que veio a ser conceituado em termos de TDAH no começo do século XX, depois. Tem uma figura que eu gosto de citar também, quando a gente fala disso, que é o Sir Thomas Smith Clouston. Ele acabou não recebendo o prestígio em torno desse tema, mas ele escreveu sobre enfim, TDAH, e a descrição dele, de todos esses que eu citei agora, foi uma das mais contundentes, elegantes e mais parecidas com o que a gente conhece hoje por TDAH. Porém, apesar disso, os louros, né, e o reconhecimento de ter trazido o TDAH para o mainstream médico ficaram com o Sir George F. Steele, que é considerado o pai da pediatria britânica. E em 1902 ele deu palestras que acabaram se tornando publicações no Lancet, em que ele comentou sobre alguns pacientes que ele tinha que apresentavam problemas de atenção, de controle emocional, impulsividade, hiperatividade, mas o foco dele foi mais nos outros sintomas do que na atenção em si. E ele considerava que o grande problema, o cerne da questão, era, na verdade, um problema no controle moral, que a pessoa estava tendo alguma coisa fazia ela agir de uma forma imoral, que não estava nem aí para as questões sociais, para as expectativas sociais, e por isso ela não prestava atenção nas coisas, por isso ela não controlava as suas emoções, por isso ela fazia tudo o que fazia. Não é porque essas funções estavam prejudicadas, e sim porque o controle moral estava prejudicado e a partir daí fluíam os outros problemas. Hoje nós testamos bastante, né? Fizemos muitos experimentos, muitas observações, e vimos que ele não estava certo, mas ele tem o mérito de ter popularizado o estudo disso e trazido para o mainstream a ideia de que a presença desses sintomas era sim um transtorno e que isso deveria ser estudado pela grande comunidade médica, não só por alguns vanguardistas teorizando. Aqui a gente pode ver ao longo do tempo, desde 1700 até o George Steele, alguns autores que escreveram sobre TDAH, que descreveram sintomas de desatenção, e a gente pode ver como que a terminologia foi sendo sempre bem distinta. Ironicamente, começa até bem parecida com o que a gente tem hoje, né? Com o Weikart falando sobre déficit de atenção, mas aí ela passa por a criança nervosa, né, hipermetamorfoses, instabilidade mental. Quando chega no George Steele, ele realmente caracterizou como um defeito do controle moral. E demorou até a gente chegar à nossa definição moderna, né? Mas o que a gente já pode tirar disso é que a ideia de que o TDAH é uma coisa moderna, inventada recentemente, para lidar com as nossas dificuldades modernas de disciplina, de educação, ela é balela. A gente está estudando TDAH faz séculos.
E os próprios experimentos farmacológicos só foram ter início uns 40 anos depois das primeiras publicações do Steele, que botaram a coisa em voga na sociedade médica. E aí, até chegarmos à nomenclatura atual, a gente passou por algumas outras nomenclaturas, né? Como, por exemplo, disfunção cerebral mínima, que ainda era muito prevalente a ideia de que TDAH estava associado a lesões no cérebro, até que em 87 o DSM-3 revisado nos deu o nome que se manteve até hoje, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Também não é o melhor nome para o que realmente ocorre, né? Não existe uma quantidade menor de atenção. Existe uma dificuldade no controle voluntário dessa atenção. Então, o que é o TDAH? O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento que vai afetar toda a trajetória biológica da vida da pessoa, e ele é caracterizado por esses problemas no controle voluntário da atenção, por atividade excessiva, por dificuldades em controlar o comportamento e vários outros efeitos em várias partes das funções executivas, como uma memória de trabalho mais pobre, dificuldade em lidar com o tempo, com planejamento no futuro, com recompensas que estejam muito distantes do tempo. Ele é o transtorno mais comum em crianças e adolescentes que são encaminhados para serviços especializados. E uma meta-análise que eu achei de 2015 viu uma prevalência global média de 7,2% até 18 anos e 60% levando isso para a vida adulta, que daria perto de 4 e poucos por cento de adultos com TDAH. Então, é uma quantidade muito grande da população que tem esse transtorno, ou pelo menos que está com um limiar ali de sintomas que talvez se qualificasse para esse transtorno. Mas o que vai fazer alguém ser ou não diagnosticado com TDAH já é uma coisa mais complicada. TDAH raramente vem sozinho. Acho que só 10% dos pacientes com TDAH são diagnosticados com apenas TDAH. E 90% tem pelo menos uma ou outra comorbidade, como bipolaridade, transtorno de ansiedade, depressão ou até autismo. E uma das coisas que fez a gente ficar encucado, né, no caso eu digo a comunidade científica que estuda TDAH, é que essa prevalência global tão relativamente uniforme entre grupos étnicos tão distintos, às vezes em locais bem isolados, ilhas, com matrizes genéticas bem preservadas, fez a comunidade científica se perguntar se não existia um motivo adaptativo, um motivo evolutivo, para que esses genes de predisposição genética ao TDAH tivessem se mantido na nossa matriz genética em tantos povos distintos, em tantos ambientes distintos. E um dos estudos que esclareceu assim, e deu um arcabouço teórico forte para uma teoria que responderia a isso, foi um estudo feito com a tribo dos Arial, no Quênia, em que é uma tribo de caçadores-coletores. Isso foi recente, né, tipo, sei lá, nos últimos 20 anos, e eles tinham se dividido entre caçadores-coletores e agricultores. E nas duas tribos foram analisados um perfil psicológico deles, para ver se eles se qualificavam no diagnóstico de TDAH clínico, e também foi feita uma análise genética para ver se eles tinham os polimorfismos genéticos tipicamente associados com o TDAH. A prevalência lá também foi similar à prevalência global, cerca de 5%, e encontrou-se também uma coisa bem interessante. Nas duas tribos, os indivíduos eles recebiam alimento na proporção que contribuíam para os esforços da tribo. Enquanto que os caçadores que foram diagnosticados com TDAH eram os melhor nutridos entre os caçadores, nos agricultores eles eram os mais desnutridos e muitos apresentavam depressão. Isso criou um paradigma de pensamento em que o TDAH começou a ser visto como, não puramente como um transtorno,
mas como uma adaptação para uma existência mais imediatista. Numa existência moderna, não é tão adaptativo você ter TDAH na nossa vida rotineira, urbana, cheia de, né, buscas científicas e que envolve muito estudo e muita rotina, mas naquele ambiente pré-histórico, onde você tinha que viver um dia depois do outro e ser um expert em extrair o máximo de sustento, enfim, de nutrição daquele seu meio imediato, era uma coisa bem mais adaptativa do que se preocupar com o que vai acontecer dali a uma semana, um mês, um ano. Nessa situação, a pessoa que tinha genética de TDAH brilhava, pois, né, ninguém sabia o que ia acontecer no futuro, podia vir outra tribo roubar tudo que você tinha, podia vir uma catástrofe climática e acabar com todos os seus planos. Então, alguém que estava melhor adaptado para viver um dia depois do outro tinha uma vantagem e agregava valor ao grupo. E quando você coloca esses indivíduos na nossa civilização moderna, toda baseada em ciência e em adiar a gratificação, essa biologia é colocada em xeque, né? E existem intensidades, né? O TDAH ele não vai ser similar em várias pessoas diferentes, vai ter suas peculiaridades, suas comorbidades, mas o que ele vai ter em comum é essa vulnerabilidade às coisas que são mais intensas, mais curto-prazistas. Então, a gente já viu na apresentação anterior um pouco das causas, né, da etiologia do transtorno. A gente tem os fatores de predisposição genéticos, que são polimorfismos em genes associados a receptores de dopamina, e que estão atuando nesse circuito dopaminérgico de forma geral, e também foram associados a alguns fatores ambientais, como parto prematuro, cigarro durante a gravidez, o bebê nascer com um peso muito baixo. O quanto que essas coisas estariam contribuindo proporcionalmente a uma predisposição genética ainda não está claro, mas os paradigmas modernos vêm muito mais pé na predisposição genética do que nos fatores ambientais. Tanto que, como foi falado, o TDAH é altamente hereditário, assim como a maioria das alterações dopaminérgicas. Então, a gente pode ver a etiologia do TDAH, né, como uma predisposição genética que pode estar sendo facilitada por complicações na gravidez, que pode estar sendo impulsionada por isso, e isso vai gerar essas disfunções na transmissão de dopamina e de norepinefrina, que seriam as catecolaminas, nessas regiões frontocorticais, né, e subcorticais, que são seu córtex pré-frontal. Eu vou mostrar elas aqui em breve. E é uma coisa que é do desenvolvimento e afeta as pessoas de forma diferente. Então, existe um amplo espaço para intervenções ambientais afetarem como o TDAH vai se desenvolver, se ele vai ser mais crônico, se ele vai ser intensificado, né? Abuso de substâncias e condições sociais adversas podem contribuir para a cronicidade do TDAH. E uma vez que ele se torna crônico, a pessoa vai começar a apresentar problemas no trabalho, problemas no convívio social dela, e essas falhas que ela vai vivenciar nesses contextos vão afetar a autoestima dela, e é muito complicado para a pessoa que tem TDAH não diagnosticado de entender que aquilo que ela está experienciando como dificuldades tem toda uma explicação que vai além dele ser incompetente, ou dele não ser inteligente o suficiente, ou não ser esforçado o suficiente, ou não ter força de vontade, ou ser mau caráter, justamente porque
ele não teve acesso a essa informação de que existe toda uma cadeia de eventos causados por essa predisposição genética que coloca ele em risco justamente desses comportamentos. Então, o que o TDAH vai estar afetando? O TDAH vai estar afetando o seu controle emocional e o controle inibitório, né, consequentemente. Ele afeta a memória de trabalho, ele afeta a motivação, ele afeta o seu planejamento, sua resolução de problemas e, obviamente, afeta a atenção. Ele afeta isso tudo porque a raiz do problema, que seria esse déficit na transmissão de dopamina, norepinefrina, justamente afeta todas essas funções executivas. A dopamina está fortemente envolvida em todas elas e a norepinefrina também está indiretamente envolvida, já que ela pode atrapalhar também esses processos. Aqui, brevemente, eu tenho citado aqui os derivados das monoaminas e dos aminoácidos, que são nossos neurotransmissores principais no cérebro, e eu coloquei em vermelho justamente a norepinefrina e a dopamina, que são os que estão em questão no TDAH, certo? E para a gente ter uma ideia de como que é importante para o nosso cérebro ter eles funcionando bem, a gente pode ver aqui a proporção dos tipos de neurônios, que eu botei rapidinho, e a gente vê que temos 100 bilhões de neurônios, certo? No caso, mais de 100 bilhões de neurônios. O sistema do glutamato e do GABA, que é tipo 1/4 do seu cérebro, ele é muito vasto, mas ele faz aquele trabalho bruto de modular as atividades mais especializadas de outros neurônios e de outras regiões. Enquanto que esses tipos de neurônios têm bilhões e bilhões, a gente olha os neurônios de dopamina, por exemplo, tem apenas cerca de 250 mil. É menos de 1%, bem menos. Então, a gente vê que se ela tem uma função tão importante no nosso sistema nervoso, ela também tem que ser bem valorizada e bem protegida, né, para não ficar desperdiçada, vamos colocar dessa forma. E por que exatamente isso? A gente pode ver aqui que as funções que a dopamina realiza no nosso sistema nervoso central são extremamente importantes. Ela está lidando com sua atenção, inclusive com nível de consciência, né? Pessoas que têm dopamina muito alta no cérebro, tipicamente são esquizofrênicas, psicóticas, e os níveis mais baixos de dopamina no cérebro foram registrados em pessoas em coma. Então, ela é essencial para a regulação do seu funcionamento cerebral normal. Ela vai te mover em direção às coisas. Quando você libera dopamina, seu cérebro está te dizendo, vá lá, faça isso. Ela está envolvida em toda a motricidade em si, certo? Então, ela acaba se tornando não só o que te move, mas o que julga esse movimento vale a pena. E aí começam os problemas de quem tem TDAH. Porque grande parte do problema de quem tem TDAH gira em torno de o valor que o seu cérebro está dando para os estímulos. Se ele achar que algo vale a pena, ele não vai ter, ele vai conseguir jogar toda a dopamina que ele precisa para fazer a sinapse ficar ativada e o seu processo mental funcionar normalmente. Mas se ele não vê o valor, a dopamina não consegue pegar, né, no tranco ali, não atinge o limiar necessário e você acaba ficando vulnerável a ser distraído por outras coisas, você não consegue se concentrar, as coisas saem da memória de trabalho, você não vê valor em fazer aquilo, e aí as pessoas vão, né, os pacientes de TDAH vão acabar protelando, às vezes, suas atividades até o prazo ficar em cima, porque aí quando as coisas estão temporalmente mais próximas, elas vão ficando mais importantes, né? Então nós temos os déficits neuroquímicos do TDAH, que seria a transmissão desregulada na dopamina e na norepinefrina. A gente tem esses genes que estão modulando essas dificuldades de transmissão, né? E podem estar afetando de diversas formas,
São muitos genes, muitos mecanismos, mas alguns simplesmente afetam a superfície do receptor, como o gene D4, e faz ser mais difícil encaixar as moléculas de dopamina nele. Então, várias coisas podem estar causando os problemas na transmissão de dopamina. Pode ser um problema na recepção, na produção, mas o problema que isso vai gerar acaba sendo muito parecido. Então, todas essas regiões citadas são regiões que estão bastante irrigadas de dopamina, cujas sinapses dependem bastante da transmissão de dopamina. Nosso córtex pré-frontal dorsolateral, córtex órbito-frontal, que vai lidar com coisas de controle inibitório, o córtex cingulado anterior, que vai lidar com recompensa, córtex insular vai lidar com diversas coisas relacionadas a funções mais homeostáticas, alimentação, saciedade. Nosso sistema límbico, que vai lidar com questões emotivas e também vai estar intimamente ligado com o valor das coisas, né? E o núcleo accumbens. Aqui a gente pode ver o nosso córtex pré-frontal, temos o dorso lateral em cima, o órbito frontal embaixo, só para vocês saberem as regiões que eu estava me referindo. Aqui nós temos o córtex insular, que fica nessa região subcortical, embaixo da camada mais externa. Aqui a gente pode ver o circuito que as sinapses de dopamina estão fazendo entre essas diferentes regiões. Ali em cima tem o córtex pré-frontal dorsolateral. Ele se comunica com o nosso córtex cingulado anterior. Eles dois estão modulando motivação, funções executivas, recompensa, tomada de decisão, controle emocional. E eles conversam com a amígdala, que processa as emoções, que também está conversando com o hipocampo. Então, todo esse circuito precisa estar integrado e precisa estar com as sinapses recebendo dopamina para que nada falhe no processo. Você não pode estar, né, se tiver algum problema nessa transmissão, você vai ver alguma parte dessa cadeia sendo prejudicada, seja a memória de trabalho, né, que vai ser perdida, desatenção, uma decisão impulsiva. Quanto mais você conseguir ter a dopamina fluindo de forma apropriada, mais coisas você consegue integrar na hora de fazer as suas decisões, tomar seus raciocínios, e, consequentemente, mais abrangente vai ser o seu processo de tomada de decisão. Mais coisas você vai poder considerar, mais diferentes perspectivas, uma questão temporal mais longa. E quando você tem menos dopamina, as decisões vão acabar sendo tomadas de forma mais curto-prazista, mais imediatista, porque elas não vão conseguir integrar todas as regiões que poderiam ser integradas, porque está faltando dopamina para fazer as sinapses ficarem ativadas como poderiam ficar. Aqui a gente tem um outro corte do cérebro, que mostra o núcleo accumbens e a área tegumental ventral, que é onde a dopamina é produzida. E agora eu vou falar um pouquinho específico sobre a dopamina, né? Que a dopamina, eu já comentei, ela controla o movimento, certo? E o valor das coisas. E isso daí se espirra para todas as outras áreas em que você precisa ter um julgamento de valor para saber se algo vale a pena ou não. Se você vai mover seu braço para pegar uma caneca, você vai julgar, pô, tem algo na caneca que eu quero? Dopamina está sendo liberada nisso. Qualquer espécie de recompensa, né? Fiz uma atividade aqui na minha sala de aula e agora eu vou ser recompensado ou não por isso, vai valer ou não a pena? Tem dopamina sendo liberada. Sua motivação para fazer coisas de forma geral, tem dopamina envolvida. Atenção, dopamina. Dor e prazer, também tem dopamina envolvida.
emoções, bastante dopamina envolvida, especialmente na medida que as emoções estão ligadas a processos mais viscerais e mais ligados a questão de se aproximar ou de se afastar de algo, como medo, por exemplo. O medo normalmente está te movendo para longe de alguma coisa. E se mover envolve dopamina. Finalmente, tudo que envolve abstração de tempo e de espaço envolve dopamina. Em termos neurológicos, quanto mais distante algo tiver no tempo, é como se tivesse, de fato, uma distância maior para percorrer neurologicamente, como se tivesse mais recursos que tivessem que ser recrutados para conseguir considerar aquela importância distribuída no tempo e no espaço. E tudo isso está sendo afetado pela dopamina e prejudicado por alguém que tem dificuldades na transmissão dessa dopamina. E uma coisa que é interessante é que, por uma questão de sobrevivência, todo ser humano tem uma predileção, né? O nosso sistema neurológico, ele dá uma liberação maior de dopamina, ou seja, ele dá mais valor quando ele está encarando coisas que são mais próximas dele, né? Fisicamente próximas mesmo, coisas novas e coisas interessantes. Então, com a junção desses fatores, uma pessoa com TDAH, né, e eu espero que isso responda a pergunta do Matheus, que fez mais cedo, ela pode atingir uma intensidade tamanha que compensa as dificuldades de transmissão. Porque, por exemplo, um dos tratamentos farmacológicos para o TDAH envolve justamente remédios que aumentam a dopamina na fenda sináptica, seja porque inibe a recaptação, ou porque é um agonista. E esses remédios, no fundo, eles estão fazendo o que o próprio cérebro faz numa situação que tem algo próximo, novo, interessante. Eles estão dando uma grande intensidade para a transmissão dopaminérgica para compensar aquele déficit. O problema é que, como uma pessoa que não está sendo tratada e só está operando no seu dia a dia normalmente, de forma, né, sem nenhum conhecimento sobre o TDAH, ela vai se ver muito vulnerável a essas sinapses que vão estar relacionadas a essas coisas próximas, novas e interessantes, em detrimento de coisas mais distantes temporalmente. E também tem uma questão de que as sinapses, toda vez que uma sinapse é ativada, ela pega nutrientes e ela fica mais forte, fica mais fortalecida e mais fácil de ser ativada no futuro, como uma bola de neve. Então, a pessoa que tem TDAH, ela acaba sendo ainda mais vulnerável a essas sinapses de alta intensidade, que são mais imediatistas, comparado a uma outra pessoa que estaria julgando no longo prazo o peso de alguma coisa e conseguindo comparar de forma mais apropriada com o que ela está vendo ali na frente dela para resistir uma tentação e ir atrás de uma empreitada que vai ser boa no futuro, mas que agora vai ser ruim. A pessoa com TDAH, ela também tem essa consciência, mas o cérebro dela, ele sabota ela na questão de não dar valor, não chamar recursos para que aquilo seja apropriadamente feito da forma como traria os resultados que a pessoa quer. E aí começa a surgir procrastinação, preguiça e outras coisas que acabam sendo estratégias de esquiva, porque o seu cérebro não sente que se ele jogar a dopamina que ele tem, ela vai ser bem recebida, que o investimento vai ter valido a pena. Então, de forma simplificada, a gente pode pensar que a dopamina na pessoa com TDAH está sendo prejudicada e, por conta desse prejuízo, ela fica mais vulnerável a essas sinapses de alta intensidade, mais curto-prazistas e que
envolvem coisas próximas, coisas que estão no campo visual, coisas que chamam a atenção. E isso daí vai criar uma sintomatologia de distração excessiva, em que é difícil controlar o foco e não ser distraído por ruídos. Vai criar uma situação em que a sua memória de trabalho é facilmente sequestrada e é difícil voltar ao ritmo de trabalho normal, que acaba se qualificando como esses problemas de persistência e perseverança, justamente porque o seu sistema nervoso está encontrando essas dificuldades e ficando desestimulado de continuar tentando, esperando alguma situação em que aquilo esteja pareado com um estímulo bem mais intenso para ele achar que vale a pena. Vai refletir em dificuldades em lidar com o tempo, certo? Prazos são mais difíceis para quem tem TDAH, muito mais fácil de perdê-los. Objetivos de longo prazo são mais difíceis também de serem perseguidos, é mais fácil de perder a constância de propósito. E, finalmente, o atraso da gratificação, que é uma coisa tão importante hoje em dia, também acaba sendo difícil, uma vez que as recompensas que estão no aqui e agora, por conta dessa dinâmica neurológica, ficam muito mais poderosas e muito mais favorecidas do que as recompensas do futuro. E a gente sabe que o problema está nessa questão da transmissão de dopamina pelas evidências que a gente viu nas respostas com drogas que justamente modulam a transmissão de dopamina. A gente viu que estimulantes aumentam a dopamina na fenda sináptica e isso melhorava os sintomas de desatenção e de hiperatividade do TDAH. A gente viu que metilfenidato desacelerava a recaptação da dopamina e também melhorava os sintomas de TDAH. Anfetaminas aumentam a liberação e produção da dopamina e também tem um efeito terapêutico em melhorar a questão de foco do TDAH, de constância de propósito, de desatenção. E a atomoxetina também na mesma linha. E agora, já chegando perto das minhas conclusões, como a gente compensa por isso, né? Como uma pessoa que tem TDAH tem uma memória de trabalho prejudicada, uma atenção prejudicada, ela precisa externalizar o que talvez para outros não precisasse, em termos de usar relógios, lembretes. Ela tem que externalizar para o campo visual dela aquilo que talvez ela não consiga depender no puro interno da mente dela. As pessoas que têm TDAH, elas são muito mais visuais, né? Tanto que isso remete àquela teoria de ser um super adaptado para ser um caçador. Pessoas com TDAH são muito visuais. E por isso é muito fácil para elas perder de foco aquilo que não está em vista. E dessa forma, usar lembretes visuais, quadros de avisos e criar rotinas para checá-los é uma coisa que ajuda muito a organização de quem tem TDAH. É como se fosse uma extensão externa da sua memória de trabalho. Como ela aguenta menos coisa, tudo que você puder botar do lado de fora dela, você coloca e só trabalha com aquele mínimo que você precisa. Externalizar fontes de motivação, externalizar resolução de problema, ou seja, falar sobre isso, se lembrar disso, pois ao falar, ao raciocinar, você soma um componente mais social para essas questões e aumenta o valor que elas têm neurologicamente. E recompensas maiores para as atividades laborais, com maior frequência e vindo em uma velocidade maior, ajudam muito, especialmente na fase mais precoce, né, na adolescência e infância. Cercar a pessoa de emoções positivas. Pessoas com TDAH, elas têm uma dificuldade para aprender com punições e emoções negativas bem grande comparado com as positivas.
o reforço positivo funciona muito mais do que o reforço negativo ou uma punição de qualquer forma. O autoencorajamento, fazer um treinamento para a pessoa conseguir se botar assim num estado bom de ir lá, não, você consegue, você vai resolver isso. E aí justamente entra uma questão de como a pessoa deveria organizar suas tarefas, tentar quebrar atividades mais longas em blocos menores, em que a pessoa possa fazer e ficar satisfeita porque terminou aquele bloco, dar uma pausa e depois começar o outro bloco sem sentir que a pausa destruiu totalmente sua memória de trabalho, que agora ela tem que começar do zero. Né? E visualizar com bastante frequência e falar com bastante frequência sobre as recompensas futuras para essas ações que estão no longo prazo, para que não, se não for algo que está sendo constantemente ativado, vai acabar perdendo intensidade comparado a essas outras sinapses que estão mais voltadas para as coisas de curto prazo. Exercício físico, por conta de como a dopamina lida com essa questão toda da motricidade, também é algo muito bom para regularizar a transmissão dopaminérgica e melhorar, né, enfim, a produção e a distribuição dela no seu sistema. E, segundo alguns artigos, ingestão de glicose também é uma tática interessante para quem está tendo dificuldades aí em focar e prestar atenção. Eu imagino que, especialmente para quem está fazendo longas maratonas de estudo, né, a gente já sabe que aquele chocolatinho sempre ajuda. Então, fica a dica para quem tem TDAH também. E esse é o fim da minha palestra. Eu coloquei de novo aqui o slide da etiologia. E muito obrigado a todos por terem ouvido. Eu acho que o TDAH é algo que a gente precisa entender cada vez melhor e parar de ver como um mito. Infelizmente, o sistema de educação ainda não tem uma forma de lidar com isso muito bem, né? Então a gente delegou para a parte médica. E essa é a situação atual do TDAH. É isso. Muito obrigado.